Olá, veja bem, eu comecei a usar essa ferramenta da ressonância harmônica com o professor Hélio Couto logo no começo da pandemia, maio de 2020. Mas antes eu já estava buscando sobre autoconhecimento, expansão da consciência. Na verdade, eu comecei a expandir minha consciência lá em dezembro de 2018. Ouvindo uma palestra de um palestrante muito interessante de Brasília. Aí comecei a pensar, fiz alguns cursos online em 2019. Aí comecei a buscar e nesse inteirinho eu vi alguns vídeos do professor Hélio Couto. Aí entrou a pandemia, eu me cadastrei no canal. E lá ele diz o seguinte: para você pedir essa ferramenta, você precisa seguir aquelas palestras, ou seja, o caminho das palestras, que deve dar mais ou menos uma 50, 60 palestras, que equivale a mais ou menos 200 horas de vídeos. Gente, eu ouvi isso aí em um mês, durante a pandemia, uma, duas vezes, e digo o seguinte: as coisas começam a mudar, começam a fazer sentido. Mas tem um detalhe, eu tinha uma dúvida, mas o que significa ressonância harmônica? O que significa? Aí você começa a estudar, ouvir as palestras. É uma ferramenta de iluminação espiritual, a limpar crenças limitantes, mudança de paradigma. Agora, o que mudou na minha vida? Primeiro, muda completamente a visão de mundo. Aquilo que você acreditava aí, hoje não acredito mais, não creio mais. Veja bem, eu estou com mais aproximadamente 70 anos de idade. Então, o que eu tenho acumulado de paradigmas enfraquecedores é muito. Então, para mim, está demorando um pouco mais ter o salto quântico. Por que acontece isso? Porque quanto mais você tem conhecimento, mais você resiste a algumas mudanças. E cada um de nós tem um ego, né? E o ego realmente ele segura tudo. As ondas eletromagnéticas da ressonância harmônica vêm para eliminar tudo isso. Uma coisa interessante que aconteceu comigo, eu não tive catarse. Você vê, já vai mais 3 anos aí, eu não tive nenhuma catarse. Eu rompi com crenças realmente em relação ao dinheiro, espiritualidade, religião. Eu tenho uma nova visão, o que significa Deus, relacionamentos. Veja bem, né, eu fui doutrinado desde lá, né, sou de 52, daquela geração, né, de família judaico-cristã. Imaginem vocês, o paradigma que eu tinha, ainda tem algumas que me atrapalham. Então, minha sugestão para aqueles que ainda não conhecem ou estão em dúvida, faça, começa. Agora, saiba fazer os pedidos certos, porque às vezes lá no passado eu pedi algumas consciências que eu não vou realizar. Por exemplo, eu pedi a consciência de Abraham Lincoln, Donald Trump. Mas será que eu estou preparado para o arquétipo dessas pessoas que estão assim num grau elevadíssimo de experiência? Outros às vezes pediam a consciência de Mahatma Gandhi, Lao Tse. É muita farinha no caminhão. Então, minha sugestão, peça de acordo com a sua crença, porque nós temos um sistema de crença muito forte, porque a ressonância vem e entra através dos polos, da audição, tudo, e vem para abrir caminho, mas o ego segura, não deixa, você não toma decisão, tem medo de encarar a situação. Então, você, por exemplo, que é um microempresário, peça a consciência de um pequeno empresário, depois do médio, e depois do grande. Porque se você tem um pensamento aí de R$1.000, não adianta pedir de 100 mil.
200 mil, 1 milhão. Não vai dar certo. Agora, tem pessoas que às vezes conseguem um salto aí, 3 meses, mas é muito raro. Pelo que eu tenho estudado, é muito raro. Agora, é uma ferramenta que vai te ajudar a mudar completamente seu paradigma. Eu melhorei meus relacionamentos familiares, minha esposa então, é 100%. Familiares, negócios, relacionamentos, amizades. Você passa a respeitar o outro mais. Hoje eu tenho a consciência de que eu estou conectado com todos. Tudo que eu fizer para o outro, volta para mim. Quem faz para o outro, para si faz. Nós somos uma estação de rádio. Na frequência, eu emito a frequência e ela volta para mim. Agora, eu estou uma pessoa muito mais saudável, porque a ressonância também é importante para a saúde. Uma coisa que eu sempre peço é rejuvenescimento, a libido, e libido é energia, né? Muitas pessoas confundem que a libido é para sexo, é energia. Outra coisa interessante, eu passei a administrar o meu ego, meu cérebro reptiliano. Meus negócios estão ainda devagar, mas uma coisa interessante, está caminhando, não parou. Consegui me libertar de muitas dívidas, mas muita mesmo, graças a essas palestras e a própria ressonância harmônica. Agora, o professor Couto alerta que para as coisas dar certo nós temos que abrir mão do nosso ego e tá uma conexão, tá unir com o todo, ou seja, com a nossa centelha divina. E sempre fazer o bem, manter uma frequência na alegria, no amor, porque se eu tenho uma frequência baixa, eu levanto mal-humorado, problema, eu vou atrair pessoas e situações, eventos, naquela mesma frequência. Por exemplo, se eu acordo mal-humorado, triste, cabisbaixo, eu vou sair de casa para o trabalho, o elevador atrasa, o problema com o vizinho, o carro dá um problema, às vezes fura o pneu, né, o trânsito atrasa, tudo isso eu vou atrair para a minha realidade. Outra coisa interessante, você passa a administrar os pensamentos e sentimentos. Para quem assistiu O Segredo, né, que fala a lei da atração, é preciso entender que para criar realidade é preciso pensar e sentir sobre aquilo. Para você ser rico, tem que sentir rico, próspero. Para ter um bom relacionamento, sinta-se feliz no relacionamento, com as coisas que você tem. Eu passei a entender melhor as mensagens de Jesus Cristo. Quando o professor fala lá, quando orar, Jesus disse: tudo que pedires, se creres que já recebeu, vai receber. Não tem como. Agora, e a crença? Nós temos as crenças, realmente crenças de forma enfraquecedora, negativa. Aí, aquilo que eu penso e sinto, eu vou atrair para a minha realidade. Se eu penso e sinto endividado, mais dívida eu vou atrair. Essas coisas abrem a mente. Então, quando você for pedir, fazer seus pedidos, peça o arquétipo daquilo que você consegue abdicar do seu ego e receber aquelas informações. Não adianta eu pedir o arquétipo de um bilionário. Ele está lá em cima, eu estou aqui embaixo. Então, é degrau por degrau. É isso que eu entendi.
Outra coisa interessante é eu passei a entender o colapso da função de onda. Eu sou o observador. Eu decido se é partícula ou é onda aquilo que eu quero. Então, se eu quero ter um carro, uma casa, carro, apartamento, eu preciso decidir o que eu quero e pensar e sentir. Aí vai haver o colapso da função de onda. Se a onda colide na base, vai anular. Se colide no ápice, multiplica. Então, por exemplo, eu aprendi que nós temos um passado, um presente e um futuro. E eu posso voltar lá no passado, na minha mente, e dar um novo ressignificado àqueles traumas do passado, que todos nós temos. Por que muitos não prosperam nessas palestras, nessa ferramenta? Você vai de forma consciente, inconsciente, você vai mudar. Por que não cresce? Lá quando era criança, quantas vezes ouviu que o dinheiro é a raiz de todo mal, o dinheiro é sujo, o dinheiro não dá em árvore, eu nasci pobre, não morro pobre, não tenho parente rico, sogro rico, e não tenho herança. Quer dizer, isso são crenças que atrapalham a nossa prosperidade. Se eu fui abusado, abusada lá no passado, eu posso resolver isso aí. Não adianta eu ficar culpando o mundo todos por isso. Eu tenho a capacidade de resolver, dar um novo significado e romper com esse paradigma, com esse trauma que possivelmente, de forma inconsciente, está atrapalhando a minha jornada rumo à prosperidade financeira, relacionamento, etc. Então é o seguinte, faça uma lista de pedidos. Eu sugiro, peça rejuvenescimento, peça melhores relacionamentos. Casa, carro, apartamento, peça, mas de acordo com aquilo que você acredita. Por exemplo, você quer melhor autoestima? O arquétipo da Cleópatra é um arquétipo poderoso. Eu estava com o arquétipo da águia aqui no escritório. Hoje eu já até a semana, como eu entendi melhor, eu quero pôr o arquétipo do cavalo. Entendeu? Então, é crescimento. E essa ferramenta, para crescer de forma tranquila, é o seguinte, é crescer degrau por degrau. É uma viagem, é um processo e não um porto. Então, eu vou para a minha 11ª onda, 11º áudio. E eu vejo, e quando eu coloco de manhã, levanto, faço o meu ritual, veja o que eu faço, meu ritual, por exemplo, eu levanto 5h45 da manhã, faço um café, mas antes de fazer o café, eu faço a meditação, visualizações, através do relaxamento. Estou tentando, gente, não é fácil, pensar e sentir aquilo que eu quero. Aí, enquanto eu faço o café, eu coloco o som para rodar da ressonância harmônica. E vou fazer meu exercício físico, faço a leitura e eu tenho um dia, geralmente, gente, eu tenho um dia muito gostoso, muito bom. A ressonância vai permitir que você pare de reclamar daquilo, não tem por que reclamar. Você cria sua realidade. Agora, tem que dar tempo ao tempo. Então, é isso que nós temos que fazer. Peça de acordo com o tamanho da sua crença. Traça metas, visualizações, e nas visualizações tem que ter pensamento e sentimento. E para aumentar a frequência, como diz o professor Hélio Couto, é no amor e na alegria. Ali vai estar lá na 500, a frequência 500 Hz. Você passa a entender que se você fizer isso, você certamente não vai ter tipo de depressão. Você vai arrumar seu parceiro ideal, seu namorado ideal. Você vai atingir o ápice e levar uma vida
tranquila. A ressonância vai proporcionar você elevar a tua autoestima. Você sabe que a autoestima é uma base para crescimento de relacionamento, negócios. E você vai romper com paradigmas. Você vai ter certamente uma nova visão de mundo. Também vai proporcionar, é um dos pedidos meus, melhor absorção, memorização daquilo que eu leio, que eu gosto de ler. Né? Vi muitos filmes. Hoje eu praticamente não vejo nada de telejornais, desde lá 2019. Por quê? Não tem nada, certamente não tem nada que eu vá aproveitar nos telejornais, nessas mídias aí. O que eu tenho feito? Eu tenho assistido filmes que expandem a consciência. Por exemplo, Em Busca da Felicidade, A Origem, Transe, Efeito Borboleta, O Clube da Luta, tudo isso indicação do pessoal que eu tenho seguido. O Diamante de Sangue, que o professor sugeriu agora nas palestras que eu tenho visto com ele. E quando você tem uma melhor absorção de leitura, você tem mais, a tua oratória melhora. E outra coisa, eu ouvi bastante alguns áudios dele que fala sobre a reprogramação mental, da prosperidade, da autoestima, poder inconsciente, a gente vai absorvendo, e você sabe que o nosso inconsciente equivale a 90% das nossas ações. Alguns falam 95%, mas o professor Hélio Couto fala 88%, 90%, que as nossas ações, tudo lastreado naquilo que nós estamos, a nossa mente foi programada. Então, para você, por exemplo, você pede um arquétipo do milionário, você tem que começar a pensar como milionário, mas você não tem uma base para ser milionário. Para ter rico, tem que pensar como rico. Para ter um casamento estável, extraordinário com a esposa, com o marido, né, ou ter um namoro legal, você tem que pensar uma pessoa bem sucedida nos relacionamentos. O que nós temos mais aqui? Você pode pedir o arquétipo do melhor da tua profissão, né, seguindo o degrau, porque tudo é energia. Outra coisa interessante, né? Tudo é energia, nós somos feitos de átomo. Tudo que eu falo, né, que eu ouço, através de tudo aquilo que vem do nosso 5 sentidos, vai ficar gravado no meu subconsciente. Isso aí vai moldar o meu destino, o destino de cada um de nós. Por isso que eu passei a tomar cuidado com o que eu vejo, os ambientes que eu frequento, os amigos que você vai ter. Por exemplo, aqueles amigos antes, começa a raliar. Você começa a escolher as pessoas. Aquelas conversas banais, você não faz mais sentido. Outro dia, eu comecei a ver um filme, que eu gostava muito de filme, né, do passado, do western. Eu comecei a ver filme policial. Eu comecei a ver, não faz mais sentido. Outra coisa interessante, eu rompi de ficar muito pensando no passado. Que o passado, ficar olhando para o passado, é o mesmo que dirigir um carro olhando no retrovisor. Eu vou bater. Então, o passado já era. Eu vou dar um novo significado no passado. O futuro vai estar por vir e viver bem o presente. Outra coisa interessante também, eu passei a entender o que é a vida e o que é a morte. Que nós temos hoje os principais medos que o professor fala. O medo da doença, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo de ficar pobre, o medo da morte. E esses medos atrapalham na nossa vida cotidiana. Hoje eu entendi. Porque nós precisamos saber da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Essa ferramenta vai proporcionar a você chegar a essa conclusão. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Outra coisa, você vai respeitar as pessoas. Que religião que ela é, você não faz mais acepção que partido que a pessoa segue, você faz acepção que religião que ela é, que time que ela torce. Porque se eu sou uma pessoa preconceituosa,
Às vezes eu preciso fazer negócio, eu vou num ambiente e tem uma pessoa lá que é de outra religião ou de outro partido. Se eu sou uma pessoa preconceituosa, eu não vou atrair aquele negócio para mim. Isso aí, na ressonância harmônica, faz você refletir sobre isso. E volto a dizer, como diz na Bíblia lá, bateia a brivozar. Né? Tudo está na mente do todo, na mente de Deus. Então Deus vai abrir a porta, só que você tem que entrar. Mas daí vem o medo, o nosso ego não permite. Aí as coisas não andam, não viram. Gente, então o que eu penso em pedir novamente daqui uns 2 meses? Eu peço de novo. Melhorar ainda mais a minha autoestima, rejuvenescimento, né, que precisa ter mais vigor. A libido é importante. Realizar alguns sonhos que eu tenho, né? Tem alguns sonhos de adquirir, alguns sonhos de consumo. Traçar minhas metas, já para ainda final de 2023, mais 2024, 2025, até nos próximos 10 anos. E melhorar ainda mais o meu relacionamento com a família, né? Graças a Deus, meu relacionamento com a esposa está muito bom. Meu com os familiares melhorou muito. Quando você muda pensamentos e sentimentos, tudo muda. Fazer pré-julgamento. E você lembra que Jesus disse: não julgueis para não ser julgados. Então minha sugestão, voltando a falar, faça pedidos, não tenha medo, sem reserva mental, peça aquilo que você quer. Agora, dentro daquilo que você acredita. Vou pedir para ganhar loteria lá, sozinho na loteria. Você não está preparado para isso. Pode acontecer? Pode. Porque, outra coisa, se você também, outra coisa interessante que já passa a entender no colapso da função de onda, é o efeito Zenon. Se você fica muito focado ali todo dia, você neutraliza o colapso da função de onda. Outra coisa que eu aprendi é soltar. Peça e solta. Sem ansiedade. Eu, por exemplo, o carro aconteceu comigo, né? Precisava trocar de carro, ano passado, deu certo. Eu vou pedir o carro e todo dia você fica pensando: será que vai chegar o carro amanhã? Será que eu vou comprar amanhã? Gente, peça e solta. Faça como aquela história do Jesus Cristo e o centurion. Lembra dessa história? Dessa passagem bíblica? Que o centurion, que era um soldado da elite romana, chegou para Jesus e disse: eu estou com o meu funcionário lá, doente, diz que seja curado. Aí Jesus falou: eu vou dar um pulinho lá. Não. E ele falou: não precisa. Basta você falar aí que dá certo. Veja bem, o centurion não duvidou. Ele creu 100%. Essa fé tem que ter 100% de crença, porque senão não vai acontecer. Não vai conseguir. Se tiver dúvida, neutraliza o colapso da função de onda. A fé tem que ser 100%. Marcou muito essa passagem. E o professor Hélio Couto fala muito disso. O professor Couto tem uma palestra que fala somente sobre as mensagens de Jesus Cristo. Então, gente, faça isso. Peça tudo de acordo com aquilo que você acredita que pode dar certo. Você não acredita, nós temos um sistema de crença. Agora dá um detalhe: creia. Entre de peito aberto. Eu tive muita dificuldade devido ao meu ego, minhas crenças. Veja bem, se você tem 20, 30 anos, você está muito mais em vantagem do que eu. Por quê? A idade, por exemplo, eu adquiri muito, porque eu adquiri conhecimento com o tempo. E com muito conhecimento a gente passa de forma inconsciente, fica soberbo, acha que sabe tudo. Está lá no subconsciente. Porque eu aprendi que nós temos a mente consciente, inconsciente e subconsciente. Isso molda o nosso destino. Procure ler livro que expanda a consciência. Você vai ver que é questão de tempo. Porque às vezes a pessoa quer também, faz 2, 3 meses de ressonância, já abandona. Não deu certo. Gente, eu estou há 3 anos. E as coisas estão melhorando paulatinamente.
degrau por degrau. O importante é que olhe para trás hoje, eu vejo o que eu era e o que sou hoje e o que eu pretendo no futuro. É isso que eu tenho que ver. Mas se você tiver em dúvida, faça. Se você é vendedor, assista uns vídeos muito interessantes dele, o perfil do vendedor de sucesso. Se você quer namorado ou namorada, tem uns vídeos legais sobre relacionamentos. Quer prosperar, ganhar dinheiro, tem lá prosperidade. Você vai ver que tudo vai melhorar. Faça uma lista, não importa o tamanho da lista, não importa. Você quer fazer uma viagem para o exterior? Quantos casos de testemunhos que eu vi que a pessoa fez? Quer comprar um carro novo, uma casa? Quer ter um namorado ou namorada? Quer ter um apartamento? Quer vender aquela fazenda? Outra interessante é você aprende a desapegar da coisa. Deixa aí, desapega. Como disse Buda, o apego, o desejo traz sofrimento. Eu, por exemplo, eu tinha um apego, muito mais apego demais à minha filha do coração. Mas o que eu fiz? Eu a amo sem apego. Por quê? O apego me traz sofrimento. E nós podemos amar sem se apegar. Peça e deixa, relaxa. Como é que você faz isso? Mudando o paradigma, mudando a maneira de pensar. Por quê? Pensamentos levam a sentimentos, emoções, ação e resultado. Leia os livros do Viktor Frankl, Sentido da Vida. Leia o livro Poder e Persuasão, do FBI, e muitos livros lá que o professor Couto sugere. Tem muitos filmes bons, mas bons mesmo. Matrix, assista o filme Matrix, primeira série, e você vai adquirir informação. Outra coisa, informação é energia, que vai ficar todo acumulado, e você vai passar moldar a tua vida de forma, porque tudo vem do inconsciente. Como você tem coisas boas no teu inconsciente, só vai sair coisas boas. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: nós somos aquilo que pensamos o dia todo. Tudo que tiver de guardar, guarda o seu coração, ou seja, guarda a sua mente. É lá que procede toda a fonte de vida. Paulo também fala lá em livro de Filipenses: tudo que for bom, agradável, de boa fama, que conserve o seu pensamento. Você vê, lá há mais de 2000 anos atrás, que foram escritos os evangelhos, Jesus Cristo veio, já é pura mecânica quântica, que naquela época, a Matrix da época não permitia. Por isso que Jesus fala por parábola, metáfora, porque não podia falar se é preso, que acontece hoje, não é verdade? Falou com a conta do sistema, cana. Você melhora a maneira, em todo sentido, de tratar as pessoas. Certamente você fica uma pessoa mais alegre. E você começa a atrair pessoas e eventos de acordo com o que você crê, de acordo com a tua frequência. Se você tem uma frequência na alegria, no amor, a frequência da prosperidade, é isso que você vai atrair para você. Ouça lá os vídeos do Bob Proctor, Joel Goldsmith, Ned Nightingale. Tudo isso vai te ajudar a expandir a tua consciência. Gente, tá aí. Se você gostou, passe para frente. Eu sou Décio Maciel. Minha profissão é corretor de imóveis e eu sou estudioso de física quântica, neurociências, ressonância harmônica, autoconhecimento. Compartilhe, quem sabe vai ajudar alguém que está precisando. E indica para alguém aí que você percebe, porque essa ressonância vai impedir muitas pessoas de cair em depressão. Porque mudou todo o conceito de pensamento e sentimento? Muda. Tamo junto.